estamos chegando com mais uma edição do Tom Maior e hoje com muita cultura e música boa, né, Tomás? É isso, muita música boa e música brasileira com a Bruna Mendes, que, Jéssica, eu sou fã, viu? E por falar em música boa, a gente continua com mais música aqui no Tom Maior, só que dessa vez descobrindo mais como funciona a produção de música independente. É isso aí, então vem com a gente porque o Tom Maior de hoje já começou. Então já deu para perceber que hoje no Tom Maior o que não vai faltar é música e cultura aqui em mais uma edição com a gente. E claro, para não perder tempo, eu já começo com a minha autodescrição. Eu sou Jéssica Lima, tenho a pele clara, os cabelos longos e bem cacheados, que hoje estão totalmente soltos. Estou usando uma blusa verde e por cima uma camisa em um tom de bege em mangas longas e também uma calça na cor bege. E quem está aqui comigo, super animada, afinal, quem não gosta de música aqui no programa é ele, Rodrigo Fumaça. É isso aí, Jéssica, que honra apresentar mais um programa ao seu lado e ao lado da sua presença também aí acompanhando a gente em mais um Tom Maior aqui pra vocês. Eu sou Rodrigo Fumaça e também faço a minha autodescrição. Eu sou um homem preto, eu tenho cabelo black, raspado aos lados, encaracolado na parte de cima, utilizo óculos, a barba cerrada. Hoje estou com uma camisa muito colorida com tons de rosa, azul, branco, uma calça num tom terroso e também um tênis branco. E olha, eu e a Jéssica nunca fazemos o Tom Maior sozinho. Tem sempre uma equipe muito responsável, tanto na produção quanto também na parte operacional. E a gente vai direto lá pro Switcher, é isso mesmo, apresentar a galera. Primeiramente o Rogerão, nosso operador de áudio, o Filipinho, nosso diretor de imagem, a Ana, nossa estagiária, que hoje está na direção do programa. Mais perto de mim aqui eu tenho o Cauê e também o Alisson. É isso aí, lá no Master, como sempre, o Júnior, ele que é brabíssimo demais. E olha, gente, vamos já começar o programa com muita música e falar um pouco dessa relação de produção, de criação da música independente. E para começar o programa, eu convido para cá o Cal. Cal, seja muito bem-vindo ao Tom Maior, tudo bem? Muito obrigado. Desculpa. Não me acostumo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tô muito feliz, assim, é um programa que tem uma grande relevância. Já vi muita repercussão sobre ele e tô muito feliz de estar aqui. É isso, Pedro Constantino também, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Também estou aqui muito feliz de acompanhar o Cal falar de música. É isso, e falar de música é sempre muito bom. Então, Cal, conta pra gente um pouco como começou sua trajetória na música, da onde que veio essa vontade de cantar, de se expressar musicalmente. É uma grande loucura, assim, quando eu paro pra tentar entender como que eu vou acabar na música, né? Eu acho que como muitas pessoas, eu começo a cantar na igreja e eu tenho uma função ali espiritual para cantar. E aí eu, em algum momento, acabo me afastando da igreja e não tinha mais motivo para cantar, então eu não me entendi enquanto cantor. E aí essa pessoa me aparece e ele me mostra que existem potências, assim, né? E aí eu comecei a me entender enquanto um cantor, depois enquanto intérprete, depois enquanto compositor. E eu acho que é isso, assim, hoje eu ainda estou nesse processo de me entender nesse lugar, porque, na verdade, acho que precisa de muita coragem para você se assumir artista e, tipo, beleza, eu vou fazer uma carreira disso, saca? O babado é isso. O começo da história, né, Cal? E Pedro, e pra você, como que foi, qual é a sua relação com a arte, com a música? Eu sei que você, além do Cal, também acompanha, né, outros projetos musicais aqui no estado. Qual que é a sua relação com a música? Você consegue se lembrar do começo de tudo? Acho que quando eu comecei a tomar consciência de mim, a música já estava de alguma forma em casa, assim. Minha família é bastante musical, então vem daí. Agora, começar a compor e a produzir, a dirigir, foi anos depois. E também é uma constante construção, né? Porque, como o Cal disse, se assumir artista e bancar isso em relação a todas as outras coisas que a gente tem que fazer na vida, é uma coisa que exige coragem, mas que a gente faz com
muito prazer, muita garra, assim, para fazer acontecer. E o Cal falou do momento em que vocês se encontram. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Como que foi esse encontro? Onde que vocês estavam, assim, né? Que momento da vida musicalmente cada um estava vivendo? E quando que vocês descobrem e decidem apostar nessa parceria, que realmente se tornou uma grande parceria? Na verdade, é um acaso que acontece, porque eu tinha acabado de me formar em Ciências Sociais, eu sou sociólogo também, de formação, e entrado em música. E aí uma amiga nossa em comum me chamou para acompanhá-la, fazendo violão em uma apresentação. Por acaso ela não pôde ir. Foi isso, né? Eu ia cantar. Ah, é isso. A gente estava na faculdade. Meus colegas me insistiam muito, Karl Marx. Meu nome é Karl Marx. Vai cortar isso? Tudo bem. Não vai cortar, não. Enfim, Cal, você precisa cantar, que eu sempre tava cantando nos corredores, sempre, enfim, e você precisa cantar e tal. E um amigo meu me chamou para abertura de uma exposição. Eu convidei essa minha amiga, que era colega do Pedro na faculdade. Composto. Isso. Que era colega do Pedro na faculdade. E aí... Enfim, a gente ensaiou e tal, acabou que não deu certo dela tocar, ela colocou o Pedro no lugar. E aí foi quando eu conheci o Pedro. Aí a gente ensaiou, foi bonito, a apresentação não rolou, mas aí o Pedro falou, tipo assim, bora fazer acontecer um rolê, saca? E aí, tipo, sei lá, uma semana depois o Pedro já me aparece com uma data pra gente fazer um show. Que legal. E aí a gente fez, foi muito impactante, foi muito bonitão, assim. A gente se dedicou mesmo, assim, foi uma semana muito intensa de ensaio e acho que a gente nunca perdeu isso, de intensamente se entregar nos nossos processos, assim. E vamos ouvir então, o que vocês acham? Com Vamos certeza. ver na prática aqui então. Isso. Música no tom maior. Pode ser. A gente vai tocar uma música que é autoral minha, Legal. que... Enfim, é uma que vem depois de muitas composições minhas e do Pedro, então acho que é um lugar de... meu lugar de maturidade na música. É isso. Não quero ver seus olhos em ti derramar qualquer água de tristeza que há na dor da partida. Eu sei, talvez você não queira me ver chorar. Pra gente não se demorar na curva onde a gente se vai. Pra que saudade vem?
outra conversa, em tempo de outro lugar. É certo que a gente se encontra em tempo de cicatrizar. É certo que outra conversa em tempo de outro lugar. É certo que a gente se encontra. E Pô, demais. que isso, muito lindo. Poderia que ficar isso. horas aqui ouvindo vocês cantarem, tocarem. Caramba, eu tô impactada. Sim, eu realmente fiquei Sim, impactada. não, e uma relação de afeto, né? Essa produção muito linda. Eu fiquei realmente Muito impactado também. E como que foi esse processo de construção, de composição? Você falou que fizeram juntos, né? Como que é uma composição dupla nessa relação de vocês dois pensando, produzindo? Como que é esse processo? Essa música, a composição é minha, ela me chega como um raio, assim. Ela apareceu inteira, eu falei, Pedro, tem essa música, não sei se é minha, porque parecia que não era, assim. Ela veio muito inteira, com a melodia toda pronta, assim. É perigoso eu ficar falando isso, né? Às vezes parece que eu tô plagiando, mas não. Porque fizemos toda uma pesquisa e tal. Tipo, ela literalmente foi um achado, assim. E aí mostrei pro Pedro, o Pedro fez o arranjo dela. E aí foi isso, assim, a gente precisou fazer isso. Na época a gente tava com a Diadorim, que era uma banda que a gente montou, assim, antes da pandemia. A gente tinha gravado algumas parcerias nossas, assim, e aí a gente tentou produzir ela na pandemia, online, né? Cada um na sua casa, foi um grande caos fazer isso. Mas foi um grande aprendizado também, porque no final, quando passou tudo, assim, a gente já tinha meio que o material todo pronto e a gente foi pro estúdio gravar. E aí eu acho que essa parte o Pedro sabe falar com mais detalhe, porque ele se entregou muito, assim. Essa música não teria acontecido, que aliás é uma música que a gente tem de single, né, lançada. Que legal. Foi isso. Depois passado esse momento pandêmico e que não deu certo por motivos meio óbvios, a gente já tinha essa estrutura da música pronta, mas precisava formalizar isso, né? Deixar isso lançável, regravar isso de um jeito que ficasse bom para lançar. E aí entro nesse lugar de produção, direção musical, nesse sentido de chamar as pessoas certas, que nesse caso foram os ex-membros da nossa banda, e definir isso bem para poder chegar ao público da melhor forma, né? Então a gente convidou o Emanuel Leal, Cris para tocar e o Pompilho, e levantamos esse arranjo dessa música que pode ser ouvida aí nas plataformas. Pompilho que já esteve aqui também, no Tom Maior, e muito legal ouvir vocês falando dessa relação, e eu queria que vocês trouxessem um pouquinho também do cenário goiano, né, o cenário goiano da música, né? A gente aqui no Tom Maior sempre traz esse espaço para a música goiana das mais diversas formas, do rap, do funk, do eletrofunk, de tudo, do samba, do MPB. E como é que tá esse cenário? Eu vejo que hoje em dia eu vejo com otimismo, depois de ver tantas pessoas igual vocês, incríveis assim, que vêm aqui e traz essa musicalidade, que é emocionante. Para vocês, como que tá esse cenário? Eu vejo que está crescendo muito, né, essa relação de bons nomes e pessoas que acreditam, mas realmente tá assim? Às vezes a percepção minha que tá distante, né? Total, eu sou um grande fã, assim, das pessoas que encontrei aqui no caminho em Goiânia, assim. Eu acho que tem um movimento chamado O Clã, que é uma grande reunião, assim, de compositores e intérpretes e artistas da música, que é literalmente um formigueiro de gente muito boa, sabe? E aí eu sou fã de muita gente lá. Tem a Conceição, tem a Flávia Carolina, Incrível. que é, sei lá, minha Conceição já compositora teve aqui também, preferida, cantando. assim. Sei lá, tem o Kleuber, a Nina Soldera, assim. Tem muita gente muito foda acontecendo, sabe? É muito bonito. É muito bonito estar inserido nesse lugar, assim. E eu acho que pra gente finalizar bem, vou perguntar pra minha diretora se a gente pode pedir mais claro uma que pode, música. que isso? Podemos, né? Na volta do intervalo, então, a gente volta com mais música. Vocês ficam aqui mais um tempinho, então, gente? Segura aí, segura aí. Ficamos. Gente, muito obrigada. Foi ótimo ouvir mais vocês. Realmente, é como o Fumaça disse, que bom que a gente tem nomes aqui perto de nós que mostram que a nossa música é muito boa, é muito bem feita, muito profunda. Amei, inclusive, quero acompanhar as próximas produções de vocês. Até uma dúvida, onde que a gente consegue encontrar, né, os singles, as novidades que vocês trazem pra gente? Tá gravando? Tá, sim. Meu Deus, é que você tinha lançado Claro, um claro, tá intervalo, sempre foi mal.
Desculpa. A gente tá nas redes sociais. O meu Instagram é @meunomecal. Tem... Constantino, meu. Pode ir lá, tem meu perfil, os flyers de shows e no link encontra também meu álbum que foi lançado em 2021, se eu não me engano. E o segundo vem aí em breve. É isso aí, ó. Então vocês seguram aí um pouquinho, a gente já conferiu a matéria sobre literatura goiana e já a gente volta com mais música. Roda a matéria. Aquela tarde era somente aquela tarde e começava com o cheiro dos cabelos de minha mãe. Tarde maior que eu, como eram todas à sua época, não era uma data, um dia 12 do mês 10, por exemplo, nem mesmo um dia da semana, embora eu acho que fosse terça. Esse é um trecho do poema E Desconheço os Teus Perfumes, do autor, poeta e escritor goiano Ubiratã Costa. A minha escrita ela é meio preguiçosa. Funciona assim, eu não estou fazendo nada, estou só vivendo, né? Estou processando os dados como todo mundo processa os dados da vida, né? Eu vivo a vida. Mas de vez em quando vem uns lampejos. Não sou eu quem procura poesia, é a poesia que me procura, né? É um clichê, mas enfim, é isso que acontece. E tem sido assim, com essa escrita preguiçosa, de anotações em cadernos e bloquinhos, que o Ubiratã escreveu Tarde Inventada. O Tarde Inventada é um livro que demorou assim uns 7 anos para ser feito. Mas não foi um livro que eu sentava todos os dias para escrever. Havia momentos em que eu ficava 3 meses sem escrever um poema, 4 meses. Um processo muito natural. E eu repito, às vezes muito preguiçoso, muita espontaneidade. Mas pensando assim, em retrospecto, quando eu estava escrevendo o livro, não estava pensando a respeito disso. Mas é um livro que tem muito a ver com uma fala que o Ferreira Goulart, um poeta maranhense, fez, eu não sei onde, mas ele disse que a humanidade é o que ela inventa para si. Nós não somos tecnicamente nada além de animais, mas nós temos a capacidade de inventar uma identidade. São 128 páginas e 37 poemas em uma linguagem simples. A tarde, evocada na obra, é uma metáfora que mescla lembranças da infância até a maturidade. E são em momentos assim que a inspiração vem e permitem ao Ubiratã escrever os seus versos sobre coisas simples do cotidiano, como o passar de um transeunte, um vendedor ambulante, a rotina do ônibus ou dos afazeres de casa. E foi assim, por meio desse trabalho, que a literatura goiana ultrapassou as fronteiras. O livro venceu o Prêmio de Literatura em Porto Alegre. Vai para a Tarde Inventada de Ubiratã Costa. Eu não imaginava, de certa forma, que um livro sobre coisas tão pequenas, às vezes muito marcantes da nossa cultura, algumas coisas que eu acho que sejam muito locais, pudessem ter interesse para um grupo de leitores fora desse contexto, né? Um livro que foi premiado no Rio Grande do Sul. Não achei que, de repente, uma poesia sobre a vendedora do pãozinho ali na esquina fosse encontrar um público disposto a dar um prêmio em outra cidade, de um outro contexto, um outro clima. Então eu fico muito feliz porque sou eu que recebo o prêmio, mas também é uma realidade a seu modo goianiense, goiana, que também é vista, que é premiada, né? Que é digna de ser vista, né? O prêmio Mozart Pereira Soares é uma homenagem ao escritor gaúcho que morreu em 2006. O troféu do artista plástico André Venzon tem o formato de um livro com uma ampulheta, intitulado O Tempo do Livro Não Tem Fim, e que agora está na prateleira de um goianiense. Eu acho que ser poeta no Centro-Oeste, numa região que é marcada por uma cultura do sertanejo e que se projeta para o resto do país, eu digo minha opinião, infelizmente, pelo sertanejo, pelo agro, eu acho que é bonito. Acho que é uma outra possibilidade. Acho que é você mostrar para as pessoas que somos mais, que somos também um estado da cultura, uma cidade que é da cultura.
Escritor desde 2006, formado em composição musical e estudante de letras, o Biratã vai seguir compondo e inspirando outros jovens escritores. Todo escritor é aquela pessoa que de alguma forma guardou o adolescente dentro de si. Aquele que não crê no mundo como está, que detesta as coisas como estão e tenta de alguma forma remediar essa realidade, criticar essa realidade. Então, tenta guardar em si o adolescente que você é. É a melhor coisa que se pode fazer. O mundo vai tratar de apagar tudo isso. É importante que você seja poeta, é importante que você seja escritor. Quase ninguém mais faz isso. É importante que as pessoas se vejam na sua arte, é importante que as pessoas se enxerguem. É importante que a humanidade se conheça através do seu trabalho. Perfeito, inclusive eu acompanho o trabalho do Biratã. Inclusive ele apareceu no último episódio mais recente do Literando, o programa de literatura aqui na Sagres TV. Então, se vocês quiserem acompanhar mais ainda sobre o trabalho dele, é só ir lá no nosso programa Literando, em nosso canal do YouTube, né, Fumaça? É isso aí, programa bom, viu? A apresentadora é sensacional também, né, Jéssica? Tá falando assim, né? Bom demais, e gente, prazerzão ter vocês aqui novamente. Eu acho que trazer a música goiana, trazer a sintonia é sempre maravilhoso. E pra gente finalizar nosso bloco, queria ouvir vocês novamente. Valeu, muito obrigado, gente. Obrigadão. Obrigado mesmo. Essa se chama Troco de Quê? A troco de quê? Passei por ali, me sentei e encarei seus olhos tortos. A troco de quê? Fumei com alarde, bebi a que arde em copos mornos. Dancei com você aquela da Gal, coisa linda e tal, a troco de quê? Se no fim da tarde você só me disse, a gente se vê, deixa com você. É troco de bala, não vale de nada, eu não vou me conter. Deixa com você o seu fino trato, o seu papo barato, eu não quero saber. O disco da Gal é lindo e tal, mas me fez perceber que além dele tem tantos, tem outros, tem vários pra eu conhecer. Laraialaia, laraialaia. É isso aí, já estamos de volta com o Tom Maior. E lembrando vocês que estamos também no YouTube, no @Sistema Sagres, nosso canal do YouTube que já conta com mais de 100 mil inscritos e com diversos programas além do Tom Maior, como Pauta 1, Pauta 2, Literando, Aperte o Play, Educação, Arena Repense, Educação em Pauta, Agir Sustentável, muito conteúdo de qualidade. Até me perdi aqui um pouco tanta em relação coisa, a né, toda a Fumaça? programação. E além disso também, tem matérias exclusivas para vocês. E tem um programa lá que eu acompanho direto, que é o Pauta 2. Olá, pessoal do Tom Maior, chegando para fazer um convite para você acompanhar daqui a pouco mais uma edição do Pauta 2, que dessa vez traz no mês do trabalhador um assunto muito relevante e muito preocupante também, que é em relação à fome e a fome dos entregadores, a fome que os entregadores, que a gente recebe em casa a comida, mas eles não têm a mesma condição que a gente e, na verdade, eles têm uma condição muito precária, muitos passam fome, inclusive uma pesquisa recentemente foi feita através da Ação da Cidadania e que ela mostra que cerca de 41% dos entregadores já sofreram acidente, mas mais preocupante ainda é em relação à insegurança alimentar. 3 em cada 10 deles
sofrem com insegurança alimentar e uma realidade também da questão financeira, que é muito preocupante. Quase 70% desses entregadores ganham menos do que um salário mínimo, então uma realidade muito preocupante, né, Jéssica? É isso mesmo, Arthur. Inclusive, a gente conversou com o diretor executivo da Ação da Cidadania, o Kiko, que falou com a gente sobre a importância da gente pensar sobre esse assunto e também de ter uma fiscalização e uma responsabilização maior em cima dessas empresas que estão ali, fazem parte do setor privado. Não existe um caráter muito definido do tipo de relação empresa com trabalhador, mas essas pessoas estão aí trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, e precisam ter os seus direitos assegurados. Então, se você quiser acompanhar um pouquinho mais sobre essa conversa, a gente te espera daqui a pouquinho em mais uma edição do Pauta 2. Até já! O bate-papo foi ótimo, muito esclarecedor. E agora a gente continua ouvindo música boa, isso mesmo. Hoje um Tom Maior todo pensado em você que gosta de ouvir música aqui com a gente. E agora conhecemos a Bruna Mendes, que já está aqui na nossa sala, né, Fumaça? É isso aí. Representando muito bem a MPB aqui do nosso estado. Mas, na verdade, você não é daqui de Goiás, né, Bruna? Tem essa história também. Na verdade, assim, só se a gente considerar que o Jardim Guanabara mudou de cidade. Eu acho que eu tô confundindo, então. também. Na minha cabeça você era baiana. Não. É o primeiro convidado. O Cal que era Tanta gente aqui muita no nosso gente. programa. E eu já tava achando que o primeiro que era O Cal, que era baiano você. Mas na verdade o de Guanabara é bem Goiânia. É bem Goiânia. Inclusive vou falar toda semana praticamente. Mas a gente segue aqui, viu, Bruna? Bem-vinda ao Tom Maior. E conta um pouquinho mais pra gente sobre a sua relação com a música. Obrigada. Então, sou nascida e criada aqui em Goiânia mesmo, lá no Jardim Guanabara 3. Mas a minha relação com música começou, eu acredito que até meio tardiamente, assim, quando a gente considera que, sei lá, a maioria das pessoas que eu conheço em Goiânia vem um pouco de família tradicional de músicos, assim, né? A gente tem essa tradição não só de famílias goianas, mas que elas trazem, né, tudo que há, assim, de cultura e junto com o sobrenome até, assim, né? E eu vim lá do Jardim Guanabara 3, assim, com o violãozinho que meu pai tinha, guardado em cima do guarda-roupa que ele mal tocava, assim. Um dia eu peguei isso e falei, pô, tirar umas musiquinhas aqui, abri um site de cifra e fui tentando aprender ali sozinha, meio autodidata mesmo, sempre fui muito curiosa sobre processos de gravação e produção, né? Então, meio que já comecei tocando e querendo me gravar ali em casa mesmo. E comecei assim, meu primeiro EP, que é de 2014, que chama Pra Ela, ele já foi nesse mesmo processo, assim, eu gravando ali as minhas coisas em casa, junto com o Goiaba, que é um músico daqui também, um parceiro que eu tive por muito tempo. A gente começou gravando juntos em casa e segui nesses mesmos moldes até hoje, assim, ainda hoje com uma certa estrutura, podendo... né? Tipo, todos os meus discos foram por lei de incentivo e tudo mais, mas eu sigo nesse processo de construção que eu acredito que é o que funciona para mim, assim, construindo com calma, aos poucos, sabendo que música leva tempo e que é isso, as coisas precisam ser maturadas, pensadas, os processos precisam serem mais longos, assim, pra gente ter, no final, algo que a gente sinta orgulho e é isso, faz parte de uma trajetória, né? Então, quando a gente leva tempo, acho que a gente se entende melhor e sente mais orgulho quando olha para trás, assim. Mas são, acho que talvez uns 15 anos aí de construção já. Tem um caminho. E quando a gente pensa em música MPB goiana, a gente pensa muito em você, Bruno. Não tem como não falar, tocar no seu nome. E interessante que você falou, meio em contramão à indústria, né? Essa relação de uma indústria imediatista, que a galera lança música, 3 músicas na semana, e meio que uma vai dar certo e tudo mais. E como que funciona esse processo seu de composição? Como que funciona? Você compõe suas próprias músicas? Como que é esse processo? Eu componho desde sempre as minhas próprias músicas, assim. Acho que eu comecei na música com um blog, assim, né? Que teve essa febre, sei lá, nos anos 2000, no começo ali, né? Então, comecei escrevendo nesse blog e depois, né?
tipo, querendo transformar isso em música. Então eu sou uma cantautora, assim, né? Eu canto as coisas que eu escrevo e eu gosto muito de escrever disco. Então acho que nos discos eu consigo ter esses moods de me reinventar e poder ser não uma nova pessoa, mas de me descobrir em outros momentos da vida, assim. Então, por isso que eu falo sobre esses processos levarem tempo, assim, né? Meu primeiro disco, que foi um EP, né? Foi em 2014. Aí o outro só veio em 2016, o outro só veio em 2019 e o último agora em 2024. Então, acho que por entender que é isso, eu componho o que eu sinto, o que eu vejo, então preciso de tempo, né, E pra até por entender. ser essa experiência mais pessoal, subjetiva mesmo, não dá para ser de uma hora para outra. E o que você procura trazer nas canções? O que para você, quando você vive, você olha e acha que faz sentido virar música? Eu acho que depende desse momento, assim, né? O meu primeiro álbum, Cheio, ele é muito abstrato, assim, então tem um misto de sensação, assim. Ele chama O Mesmo Mar que Nega a Terra Cede a Sua Calma. Então ele é bem abstrato e ele é imagético. Quando eu canto, vem imagens, assim. Então ele é um disco de sensações, assim, né? Já esse meu último disco, que chama Nem Tudo é Amor, ele é um disco mais literal e ele fala mesmo sobre esse amor, sobre só um tipo de amor, assim, né? É um disco sobre pessoas que se relacionaram e deu tudo errado, assim. Então, eu acho que vem muito do que sou eu mesmo no momento, do que eu estou disposta a falar, do que eu consigo falar. E eu acho que junto disso também uma certa maturidade, porque esse meu primeiro disco eu tinha 20 e poucos anos e o último eu lancei com 33, sabe? Então acho que vem muito carregado dessas coisas mesmo, da vivência e até de uma certa maturidade dentro dessa indústria mesmo, assim, da música, porque vivendo de música, eu não posso negar também o imediatismo das coisas que... Com certeza. É isso, eu sou muito pequena dentro desse contexto para querer lutar, então, contra isso, né? Então, o que eu posso fazer é encontrar a minha maneira de me movimentar dentro dessa indústria, assim, né? E pensando nisso, bora ouvir então? Bora ouvir você cantando pra gente ver Vamos nessa. como isso acontece na prática. Vamos nessa. Essa música chama Temporal, que tá no meu último disco, Nem Tudo é Amor. É que cê não sabe quanto eu demorei pra sacar, amor, que nem no seu sonho eu tô, nem nos seus planos. Tudo que eu fui por nós dois não valeu, choro. Fecho os olhos pra lembrar do cheiro de suor de quando você volta. Chega feito temporal. Eu não sou de água. Lembra como é quente aqui? O jeito é a gente se molhar. Espero que cê fique bem e vejo que a gente viveu. Nosso lance foi quente demais. Chega feito temporal. Eu não sou de água. Lembra como é quente aqui? O jeito é
moral mesmo, a gente fica aqui até que meio hipnotizado com a música. E Bruné, essa música você fez uma participação no canal Colors, correto? Como é que foi estar nesse canal, que é um canal gigantesco, né, da música mundial, né, no contexto geral mesmo, e levar um pouco da sua música, que tem raízes goianas, para um canal tão grande assim? Foi bem estranho, assim, porque existe uma curadoria que ninguém sabe quem são os curadores, mas existe uma curadoria atenta, assim, mundialmente, são muitos curadores. E um dia eu recebi um e-mail que eu achei que era uma newsletter que eu tinha assinado do canal para receber quando tivesse novos vídeos, assim. E aí aquilo ali ficou uns 2 dias até, tipo, eu ler direito, assim, que tava escrito, tipo, Bruna Mendes, a Color Show, tipo, não é só uma newsletter, assim, sabe? Aí eu entrei no e-mail e era a galera me dando, tipo, um básico de informação só, assim. Nem que não falava que eu iria participar, mas também não falava que eu não iria, assim, sabe? Era sobre, sei lá, se eu tinha músicas inéditas para apresentar para eles, porque daí eles iriam avaliar para ver a possibilidade, mas eles não falavam nem onde seria. Mas foi a primeira vez que eles saíram do lugar deles, do estúdio deles, que é na Alemanha, e começaram esse projeto indo até os lugares gravar com os artistas, né? Porque tava meio que uma flexibilização ali da pandemia, sim. Então não tava tendo show, então as pessoas não passavam pela Alemanha ali para poder gravar e tal, né? E aí eu falei que tinha música, mas nem tinha, porque eu tinha acabado... Mas tinha que aproveitar a oportunidade. Eu tinha acabado de lançar a versão deluxe do disco. Tentei emplacar até uma música do Deluxe, tipo, tem essa, acabei de lançar, era a última música, assim, tinha lançado há semanas. E aí, é isso, eles queriam música inédita, falei que tinha, e aí isso era uma sexta-feira, falei que mandava na segunda. E aí comecei a trabalhar em 2 músicas, assim, pra mandar pra eles, levantar arranjo e tal. E falei com o Lucas, que produz junto comigo, que participa desse vídeo também. Falei, faz uma que eu faço a outra, o arranjo, pra gente mandar na segunda. E aí a gente mandou e eles escolheram um temporal, que era uma música que era voz e piano. Voz, piano e uma construção de harmonias que eu tinha feito ali em cima e tal. A outra era super bem estruturada, inclusive ela até entrou no disco novo, que é Tô Por Você. Então a gente mandou essas 2, temporal e Tô Por Você. E eles escolheram temporal, assim, e a partir disso foi uma loucura, que daí eles que ditam ali, né? Começam a dar data, e onde você tem que estar, que hora que você tem que estar. E aí foi uma aposta, uma oportunidade que surgiu meio que de repente e deu certo. Super, assim, né? E a gente gravou em São Paulo, eu tava em Goiânia, tipo, não, eu tenho que ir gravar, eu tenho que arranjar um motivo, um show, uma coisa assim, sabe? Que bacana. Perfeito. Bruna, que ótimo te ouvir. Muita música boa hoje nesse programa. Com certeza. Obrigada pela sua participação e espero que o pessoal continue acompanhando, né, o seu trabalho, que surja outras oportunidades também e com certeza que você volte mais vezes aqui no Tom Maior. E a gente encerra o bloco com mais música, dá pra você? Vamos. Mais um trechinho, por favor. Obrigado, Bruna. Foi um prazer ter você aqui. Valeu demais. Me sinto segura entre seus seios, te leio tão bem, leio tão bem. Cê me tem e diz, percorro o mapa inteiro com você, me lê também, que eu te leio tão bem, cola aqui na minha, não desgruda. Esse seu jeitinho me faz tão bem, conquistando o coração e o corpo também, tão bem. Estamos de volta com mais Tom Maior e a gente segue nesse clima musical, Fumaça. Só que dessa vez conhecendo uma matéria que fala sobre um projeto que traz música lá na UFG, a Universidade Federal de Goiás. Bora acompanhar.
E que talento, hein? Você pode não ter noção, mas esse é um dos grandes nomes da MPB. Mas calma lá, uma coisa de cada vez, porque hoje vamos conhecer um pouco sobre o Laboris, o Laboratório de Música Popular Brasileira Bororó Felipe, da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. E destaque, tá tudo gratuito, hein? A gente conseguiu aprovar um projeto na Lei Aldir Blanc, né, através da Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Estado. E esse projeto é para equipar o nosso laboratório de música popular, né? A gente criou o curso de música popular, está no 3º ano aqui na universidade, é o primeiro do Centro-Oeste, né? E aí então trazer figuras emblemáticas como o Arismar é importante, né? Porque a universidade nunca, ela está cada vez mais acolhendo a música popular e os saberes da música popular estão nesses mestres, né? Então trazer eles é muito importante. Dessa forma, quando a gente aprovou o projeto, a gente tenta trazer essas pessoas que estão de fora da academia para dentro da academia, porque o saber delas também é muito importante. Lembra que eu disse para vocês sobre uma figura emblemática? O João já deu um spoiler sobre quem é. O Arismar do Espírito Santo, um multi-instrumentalista, com um talento em bateria, violão, guitarra, contrabaixo e muito mais, quase uma banda completa aí. Porém, qual a importância de levar figuras icônicas como essa para dentro das universidades? Acho que é conhecendo a história de uma figura importante na história da música popular brasileira, da música instrumental, do jazz brasileiro, da canção também. O Arismar tocou com grandes artistas, né? Então acho que é conhecer a história dele, né? Ele é um cara que conta muita história, fala muito sobre as experiências dele e com isso os alunos com certeza aprendem muitas coisas também. E a UFG se destaca pelos seus projetos de extensão, o qual leva aprendizado para fora, para a sociedade, e também absorve experiências para dentro da universidade, fazendo assim uma certa mistura, uma troca de conhecimento. E atividades como o Laboris são essenciais para essa dinâmica. A universidade tem esse projeto que chama de extensão, né? Que são os projetos que são para a comunidade, né? Então a EMAC aqui tem vários projetos de extensão, o Laboris é um deles, né? Essa oficina é aberta ao público e, como eu falei na apresentação, a gente vai abrir um edital para selecionar 4 grupos para vir gravar aqui. Não são necessariamente alunos, pode ser qualquer pessoa de fora. E tem shows também. Acho que além da formação geral dos músicos que não estão dentro da universidade, tem também a formação cultural, das pessoas ouvirem música, que é uma coisa que lava a alma, com certeza, né? Mas quais serão os ensinamentos que as pessoas que vão assistir à palestra esperam sair desse tipo de laboratório? Espero levar muitas referências e altíssimo nível musical brasileiro, né? São lendas, né? O Arismar e o filho dele são incríveis. É uma experiência única em vida, enquanto a gente tem essa possibilidade, e estou aqui para sugar o máximo do que ele tem para nos oferecer musicalmente. Vida, eu vim buscar vida. O Arismar, ele traz vida para a gente através da música. Ele sai da caixinha, ele acessa coisas que outras canções não acessam, né? Canções que a gente está acostumado a ouvir, massificado. Ele traz uma coisa diferente. Som, música e conhecimento, tudo isso teve no Laboris e também uma troca de experiência com a presença ilustre de Arismar, um dos grandes nomes da MPB instrumental do Brasil. E ele garante a importância da cultura musical na sociedade de hoje. Dividir música, dividir a ideia de tocar, essa paixão. Esse ano eu tô fazendo 53 anos de carreira. Eu me divirto assim, que é contar com acordar e tocar. Eu venho aqui repartir assim, essa sensação desse ventinho na cara, que é fazer música, quer ser músico, quer abraçar essa ideia de tocata. Com um nome mais que consolidado na música popular brasileira, ele destaca a importância de ter a música no seu dia a dia. Vou sintetizar a resposta assim, meu pai falava, entra no mar, meu pai era um cara brancão desse tamanho assim. Tu entra no mar e faz assim. Tudo que você souber, guarda pra você, sabe? Entra no mar e faz isso, você se afoga. Agora faz assim, sobra pra todo mundo. Todo mundo vai participar de uma ideia, de um ponto de vista, ou vai discordar. Você vai criar algo, você tá vivo, você faz parte de uma enorme célula que é a vida. E o João ressalta que a música é mais que um método de relaxamento ou algo para se distrair, podendo ser um ato de protesto ou até mesmo resistência. A música pode ter muitos papéis, né? Acho que esse que você está falando é um deles, que é um papel mais de tranquilizar, de ajudar o ouvinte a se encontrar caminhos de paz. Mas acho que a arte não se presta apenas a isso, ela tem muitos papéis, ela pode ser incomodar
também é um papel da arte, né? De comunicar questões, problemas sociais. Então acho que a arte de maneira geral, e a música está incluída nisso, ela é muito múltipla e ela tem que ocupar todos esses espaços, nos momentos de acolher, mas também nos momentos de provocar, de instigar, né? E acho que é isso que a gente tenta focar em ocupar esses vários caminhos possíveis. E lembrando o quão importante é a cultura musical nos dias de hoje das pessoas, podendo ir contra essa rotina corrida que não deixa um tempo para refletirmos nas nossas ações ou até mesmo no modo que estamos levando a vida. É fundamental, né? A música como arte, ela unifica, ela traz o tempero para a vida e essas possibilidades. Eu sou uma pessoa de fora, né? Não tenho relação com a UFG. Então, assim, me afetou, me atingiu e aqui eu tô hoje extremamente agradecido e acho que tinha que ter uma por semana. Acho importante, tem que ser mais divulgado, porque a sociedade só tem acesso à divulgação do que está na massa e na mídia massificando e não traz nada de novo, assim. Eu acho que esse tipo de oportunidade a gente tem que divulgar cada vez mais, é importante a gente pirar, sabe? Pirar. Legal, né? Esse tipo de oficina eu acho que é fundamental, Jéssica, porque é uma oficina onde a gente conhece um grande nome da música, entende esse processo criativo, igual a gente entendeu um pouco, né, de cada cantor que veio aqui hoje. E é muito legal, né, trazer a música como forma de cultura e como forma de educação também. E ainda né? mais estando em um local público como é a UFG, que é um lugar que se torna acessível às pessoas irem, conferirem de perto e você ter contato com essas formas de música também é uma ação educativa, né? E a universidade tem que estar aí para isso mesmo, para, claro, formar alunos, mas também para trazer esse retorno cultural à sociedade. Então, é muito legal quando a gente vê ações como essa. E, Fumaça, a gente tem um momento muito legal aqui no Tom Maior, que é um momento onde a gente traz, assim, um questionamento, uma dúvida, uma pergunta e vai às ruas para ouvir as respostas do pessoal. E dessa vez, como a gente tem um programa todo focado em música, a gente foi às ruas para descobrir qual será que é a sua música, o seu gênero favorito. Cantor. Vamos lá, bora acompanhar. E se você tivesse que escolher um estilo musical para escutar o resto da sua vida? Eu confesso que no meu caso seria aquele pagode ali no fim de semana. Mas aí a gente veio às ruas de Goiânia para ver o que o povo gosta. Qual que é a preferência? Vem comigo? Com certeza seria o Tecno Melody, porque eu sou da origem nordestina, paraense, né? Então o Melody para mim vai sempre em primeiro lugar. Eu gosto de uma pisadinha, né? Pisadinha. Eu gosto de funk, sertanejo. Funk consciente. Internacional. Porque eu já moro 10 anos em Goiânia, mas o Pará não sai de mim, não. Eu acho bom, eu curto bastante. Vem lá mais de trás? Isso, isso. Pagodinho também, gosto muito. Música mais calma, você escuta no dia a dia, entendeu? Aí vai... Tipo assim, é uma música, como eu posso dizer... Também? Também, né? Tipo, tem vários motivos. Porque eu acho a batida melhor que brasileira. Bom, tivemos respostas variadas, não é mesmo? Mas o que o povo quer saber é o que os apresentadores do Tom Maior gostam. Você, Fumaça, Jéssica, qual que é o estilo musical preferido de vocês? Pergunta difícil, né? Começa você, Fumaça, que eu tô pensando aqui ainda. Nossa, um estilo musical... eu tenho vários estilos musicais favoritos. Eu gosto muito de MPB, tipo um Jorge Ben, um Gal Costa ali, uma coisa assim. Gosto muito de samba também, né? Zeca, Arlindo, toda a galera ali. Gosto de pagode, Thiaguinho, um Periclão, entendeu? Eu gosto muito desses estilos, assim. Eu acho que eu escolheria entre mas eu acho que seria o samba ou a MPB aí nessa questão aí. Porque uma só é difícil, né? Nossa, difícil demais. Mas assim, eu acho que se eu pudesse, pensando nessa pergunta de ter que ouvir pra sempre, mesmo estilo musical, eu acho que eu fico numa mistura ali de um jazz, um blues, que eu gosto muito. Eu acho que, assim, uma música muito animada pra sempre ficaria difícil, né? Então eu gosto muito de Aretha Franklin, gosto muito de Beatles, mas mais pensando no Brasil, eu gosto muito também de MPB. É difícil. Tem um cantor favorito, Jéssica? Tem um cantor favorito? Cantor favorito? Uma cantora, um cantor... Pode falar. Te dei uma. Não, eu ia falar isso mesmo. Apesar de amar jazz e blues,
Eu tenho que confessar, assim, que como adolescente, até hoje eu gosto muito de Luan Santana. Então, assim, eu sou uma pessoa, né, variada. Então, Gostos, se tivesse gostos escolher um variados. artista pra ouvir pra sempre, Luan Santana. Não é difícil, mas estaria na lista. Estaria na lista, Luan Santana, sim. Gosto também de pop. Você gosta de pop, Massa? Eu gosto de pop, eu gosto de Anitta. Anitta, eu gosto muito de Taylor Swift. Putz, eu sou bom, sou música brasileira. Eu gosto da Adele. Legal. Gosto muito de Adele também. Falar de música é um papo que sempre rende muito, né? E o Tom Maior de hoje rendeu muito. Eu acho, Jéssica, que se eu tivesse escolher um artista pra ouvir pra sempre, acho que seria Thiaguinho. Tem muita música variada, muita coisa assim, tem triste, tem feliz, dá pra ouvir pra sempre. E você, que às vezes quer passar muito tempo assistindo o Tom Maior também, pode ir no nosso canal do YouTube, porque o de hoje já acabou, né, Jéssica? O de hoje já acabou, mas a notícia boa é que amanhã a gente tá de volta. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.